Queria pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16. Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 16 até o 20. Você vai deixar sua Bíblia aberta nesse texto e já já nós leremos. Você vai lembrar que na semana passada o pastor Hugo esteve na nossa igreja pregando a respeito do reino manifesto. Sim, o reino de Deus chegou, foi estabelecido, foi inaugurado, ele é manifesto em obras, milagres, maravilhas, sinais, parábolas, mas especialmente na morte e na ressurreição de Jesus. A manifestação do reino de Deus é a vinda de Jesus habitando como homem entre nós. E aí ele inaugura um novo tempo, um tempo de salvação. Mas uma vez que Jesus veio e inaugurou um novo tempo, um novo reino, e agora? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Onde está esse reino? Será que nós podemos vê-lo? Será que ele está crescendo, se expandindo, avançando, transformando vidas? Onde está a materialização desse novo tempo que Jesus manifestou? Hoje nós vamos falar sobre mais um ato dessa grande história da redenção, e esse ato é o reino expandido, a igreja. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a beleza desse grande ato pós-estabelecimento e manifestação do reino de Deus em Cristo, que é a igreja. Depois da vinda de Jesus, o reino de Deus, queridos, não parou de avançar. Pelo contrário, ele começou a se expandir de forma exponencial, de maneira poderosa e agora de maneira global. Algumas fronteiras começam a ser quebradas. Fronteiras étnicas, fronteiras culturais, fronteiras geográficas. A partir de agora, com a igreja, esse reino agora ele vai se expandir e, de fato, vai ali cumprir o que foi dito a Abraão em Gênesis 12:3, que em ti todas as nações serão benditas. Então, a partir de Cristo, através da igreja, essa mensagem de redenção ela vai se expandindo e vai alcançando todas as pessoas e formando esse povo que nós chamamos de igreja, o povo da cruz. A igreja não é uma pausa entre a ressurreição de Jesus e a sua segunda vinda. A igreja é o meio pelo qual Jesus cumpre a missão dada pelo Pai de salvar o perdido. A igreja é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, ela pulsa em missão no mundo e a igreja vem crescendo, vem se expandindo, vem incluindo novas pessoas dentro desse reino e assim antecipando uma realidade futura por meio da comunhão e do convívio. Então, tudo aquilo que nós vamos viver quando a igreja for glorificada já pode ser saboreado por meio da igreja hoje. Um teólogo reformado chamado Herman Bavinck, ele diz: a igreja é a forma mais concreta do reino de Deus. Por meio dela, Deus reúne um povo que vive sob o seu governo e para a sua glória. Então, muitas pessoas vão perguntar, olha, quando eu observo essa realidade do mundo, eu não consigo enxergar Deus. Talvez as pessoas estejam olhando para o lugar errado. A maior manifestação do reino de Deus é a igreja de Deus, que é o seu corpo. Nós, eu e você, que fazemos a igreja, temos esse privilégio de representar o reino de Deus nesta era. Então, as pessoas, ao olharem para nós, devem encontrar as características do reino na nossa vida e, em especial, na nossa comunidade. E aí eu queria ler o texto de Mateus 28, do 16 ao 20, para observarmos aqui não o nascimento dessa igreja, que vai estar lá em Atos, capítulo 2, mas especialmente ver a promessa, a fundação, o comissionamento daqueles que iriam estabelecer a igreja. Mateus capítulo 28, do 16 ao 20 diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse:
Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo privilégio de sermos parte do teu reino, Pai. Que o Senhor, através do teu Espírito, aquiete a nossa alma, direcione a nossa mente e que possamos ser ensinados e formados de acordo com a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento da história, Jesus já tinha morrido, ressuscitado, estava ali nos seus últimos atos, antes de ascender de volta à destra do Pai. E Jesus agora vai comissionar a sua igreja, vai incluir a igreja em uma missão. E aqui já é um ponto importante para a nossa mensagem de hoje. Algumas pessoas olham para esse texto e imaginam que a igreja está recebendo uma missão, que os discípulos estão recebendo uma missão específica, o que não é verdade. A missão da redenção, ela é de Deus. O responsável pela redenção da humanidade é o Senhor. A igreja, os discípulos, eles são inseridos numa missão que já existia, que já está em andamento, mas eles são agora inseridos nessa missão e recebem um papel de proclamar a boa notícia, de proclamar o Evangelho, que Jesus ressuscitou e que há vida em Cristo. Então essa é a primeira coisa importante de hoje. Nós fomos inseridos em uma missão. Esse reino está sendo expandido, esse reino está em expansão. Mas de que forma esse reino se expande? E especialmente, como é que nós nos envolvemos com esse reino em expansão? E aí eu queria tirar algumas lições para a minha vida e para a sua vida. A primeira lição é que o reino se expande através da proclamação do Evangelho. Ao ler o texto, você vai perceber que Jesus havia marcado um encontro com os seus discípulos. E embora você leia que os 11 estavam naquele lugar, à luz de 1 Coríntios capítulo 15, esse evento não tinha apenas 11 pessoas. Ele tinha mais de 500 pessoas, mais de 500 discípulos estavam aqui. Mas Jesus, de uma forma representativa, direciona a sua fala aos 11 discípulos como representantes daquela que viria a ser a igreja. E aí o Senhor vai dar uma ordem a esses discípulos. Vai comissioná-los, vai dar a eles um privilégio e uma responsabilidade de serem proclamadores do Evangelho. Esse grupo de discípulos que mais à frente vai formar a igreja, recebem agora a possibilidade de serem incluídos em uma missão. Mas para que a gente entenda essa missão, a gente precisa entender quem está comissionando. E eu queria que vocês voltassem os olhos para o verso 18. O texto diz: Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. O próprio Senhor, o Rei dos Reis, está aqui agora afirmando que ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra, e por ter essa autoridade, ele agora vai colocar os seus discípulos dentro de uma missão. O Evangelho de Mateus vai nos mostrar Jesus recebendo a autoridade do Pai de maneira gradativa, até chegar ao Evangelho de Mateus 28. Em Mateus capítulo 7, Jesus vai falar que tem autoridade para ensinar. Mateus capítulo 8, Jesus fala que tem autoridade para curar. Mateus capítulo 9, Jesus vai dizer que tem autoridade para perdoar pecados. Mateus capítulo 10, ele vai dizer que tem autoridade sobre Satanás. E você vai vendo essa autoridade de Jesus sendo legitimada pelo Pai, sendo ampliada pelo Pai, até que muito próximo da sua volta para a destra de Deus, ele diz: agora eu tenho autoridade plena sobre os céus e a terra. E aí chega naquele texto que a gente conhece há muito tempo, de Mateus 28, 19 e 20, quando diz: portanto, ide, ou em algumas versões, portanto, enquanto vocês estão indo. E aí você vai perceber a autoridade desse comissionamento. O próprio Deus nos comissiona, e isso vem da sua autoridade. É um decreto real. A autoridade suprema de Jesus sobre todas as coisas e sobre a sua igreja
faz com que os discípulos agora sejam inseridos em uma missão. Jesus aqui, ele não está perguntando aos discípulos: temos algum voluntário nessa tarde para fazer parte da minha missão? Jesus não pergunta quem aqui se sente pronto, capacitado, apto a fazer a missão. Jesus tampouco pergunta: olha, tem alguém aqui que tem um dom missionário? Veja, Jesus não pergunta, ele não oferece, ele não faz um desafio, ele não pergunta quem tem aptidão ou não. Jesus aqui faz um decreto. E isso é importante para falarmos hoje, porque nós estamos diante desse texto, de frente a um decreto real de Jesus para a igreja: fazer discípulos. O papel fundamental da igreja é fazer discípulos e anunciar o evangelho. A igreja vai viver comunhão, adoração, vai se relacionar, vai crescer, mas ela não pode abandonar o seu papel principal, que é de fazer discípulos. Talvez você olhe para esse texto e fique um pouco confuso, porque parece que tem dois verbos aqui. Um verbo é ir e o outro é fazer. Mas, na verdade, a gente tem aqui dentro da teologia uma questão um pouco singular. Alguns teólogos dizem: tem dois verbos aqui, Jesus está dando duas ordens. Vão e depois de irem, façam discípulos. Esse é um caminho, alguns teólogos vão por ele. O outro caminho é que só tem um verbo, só tem uma ordem aqui, que é fazer discípulos. E aí quem interpreta dessa forma, e eu sou um desses, entende que o texto seria melhor escrito se ele fosse dito da seguinte maneira: enquanto vocês estão indo, façam discípulos. Uma vez que eu e você fomos achados por Cristo, fomos lavados, remidos, nascemos de novo, nós já estamos indo. Não tem mais agora um papel de dizer: olha, agora que você está pronto, você fez os fundamentos da fé, você se batizou, você tem 2 anos de igreja, agora eu vou te colocar numa missão, porque você está preparado, está apto. Não. A ideia do texto que mais se aproxima do grego aqui: uma vez que nós fomos encontrados por Jesus, nós já fomos imediatamente inseridos na missão. Nós já estamos indo a todas as nações. Só que tem uma questão desafiadora. A história da igreja, ela lança sobre nós um desafio. Você deve ter visto que na história da igreja nascem as missões. E aí, com a ideia das missões, algumas mentes são confundidas com a ideia de que Henrique é missionário, mas eu não. Então eu vou orar, eu vou contribuir e Henrique vai. E aí começa, sem querer, para algumas pessoas, a ideia de terceirizar a missão que a igreja recebeu, a missão que a igreja foi inserida. Porque cria-se a ideia de que os 11 foram. Toda a igreja aqui, ela recebeu um decreto de Jesus de fazer discípulos. Não é um decreto para o pastor, um decreto para o missionário, um decreto para o líder de célula, para o evangelista. É uma ordem de Deus de expansão para o seu corpo. John Stott, no livro A Missão Cristã no Mundo Moderno, diz: a igreja de Deus é chamada para ser missionária por sua própria natureza, pois ela existe para anunciar a glória de Deus entre todas as nações. Missões não são apenas uma função da igreja, elas nascem da sua identidade. Se eu e você nascemos de novo em Cristo Jesus, nós já estamos em missão. Mas muitas vezes a nossa mente ela vai criando justificativas. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Que é: olha, eu gostaria muito de proclamar o evangelho, mas eu não tenho habilidade, eu não estou pronto, eu preciso estudar um pouco mais das Escrituras. Algumas pessoas vão terceirizando essas justificativas, criando motivos para não proclamarem, porque na verdade ainda não compreenderam esse comissionamento de que ele é feito no poder e na autoridade de quem envia. Observe o que Jesus está dizendo. Ele diz assim: olha, agora, à medida que vocês estão indo, vocês vão lançar a boa semente. E enquanto vocês semeiam e proclamam, eu estarei com vocês.
Note o que Jesus está dizendo, nós não estamos sozinhos nessa missão. Essa missão, ela não depende da nossa habilidade, do nosso conhecimento teológico, da nossa habilidade de comunicação. Essa é uma missão de Deus, sustentada por Deus, feita pelo próprio Deus. Nós somos apenas instrumentos. O Evangelho é um instrumento através do qual Deus reúne os seus eleitos. Ele é proclamado não como uma sugestão, mas como uma convocação real. Talvez você já tenha ouvido uma frase de Agostinho que diz: pregue, se possível, com palavras. E aí se cria uma grande confusão. E aí a gente diz assim, não sei se você já disse isso, mas em algum momento da minha vida eu já falei muito isso. Olha, eu não estou falando de Jesus, mas o meu testemunho está falando. E eu queria que você provocasse o seu coração. Por que a gente se apega a essa ideia de que o testemunho fala? É bíblico. O primeiro ponto é que é bíblico. O apóstolo Paulo é muito claro sobre isso, que a nossa vida é como um livro aberto, uma carta aberta, que é lida por todas as pessoas. Portanto, o meu testemunho ele deve revelar os atributos e as características de Jesus. Amém? Então a gente faz isso porque é bíblico. A grande questão é por que a gente só quer viver o evangelho sem falar. Por que é tão confortável, muitas vezes, para o discípulo, dizer assim, olha, a minha vida, ela testemunha o que eu creio, mas eu não falo. Eu tenho dificuldade de chegar no ambiente e dizer assim, olha, o problema do mundo não é isso aí que vocês estão dizendo, não, o problema do mundo é o pecado. E a única solução para o problema do mundo é Jesus. A grande verdade, para algumas pessoas, e eu espero que você não seja uma delas, é que há muitas vezes medo. Vergonha, medo de ser excluído, de ser rejeitado, de ser perseguido. Mas eu queria que você lembrasse que desde o momento que nós fomos inseridos na videira verdadeira, a palavra de Deus é muito clara. Nós seremos perseguidos, nós seremos maltratados pelo nome de Jesus. Não tem como fugir. Não tem como ser cristão e não sofrer penalidades. O mundo é hostil para aqueles que são filhos de Deus. Isso não pode ser uma justificativa para a não proclamação. A essência da igreja, a essência da expansão do reino de Deus é a proclamação da palavra. Se você avançar na história e for para Atos, no momento que a igreja está em Jerusalém e ela começa a ser perseguida, graças a Deus pelo povo da Boca Grande, eles foram perseguidos e eles iam saindo e contando, olha, a gente está saindo daqui, está sendo disperso, porque a gente está sendo perseguido, mas a gente está sendo perseguido por causa do nome de Jesus, e aí falavam de Jesus. E aí a gente começa a ver em Atos a igreja agora crescendo e ela sendo expandida de maneira étnica, cultural. Não é mais uma igreja feita de judeus para judeus. É uma igreja agora para gentios também. Mas isso só acontece porque a igreja proclama. O evangelho chega à América do Sul porque um dia alguém decidiu vir da América Central para cá proclamar o evangelho. Não há outro meio de expansão do evangelho que não seja através da proclamação da boa notícia. Não se engane, proclamar o evangelho não é uma tarefa para poucos. É uma missão de todo discípulo, é nosso papel, é nosso privilégio, nossa responsabilidade. Pastor, mas eu não tenho falado de Jesus, mas eu tenho servido na igreja. Eu tenho servido em 3 ministérios, eu tenho contribuído, eu tenho orado. Me perdoe, você tem feito tudo e ao mesmo tempo feito nada. Se nós negligenciamos o principal aspecto da igreja, que é a proclamação do evangelho, todas as outras coisas ficam cinzentas. Elas perdem o brilho, porque a essência da igreja é proclamar a boa notícia de Jesus. Portanto, se eu sou discípulo, se você é discípulo, a essência da nossa vida é o quê? Proclamar Jesus. Não pode e não deve existir um discípulo que não tem Jesus como parte do seu discurso, da sua fala. Jesus não é para ser encontrado nas entrelinhas. Muitas vezes nós desenvolvemos vidas em que as pessoas sabem que nós somos cristãos porque na nossa rede social está lá, porque a gente faz um post. Jesus não deve ser encontrado nas entrelinhas da vida do discípulo. Jesus é para estar estampado na nossa vida e naquilo que nós falamos. A nossa vida deve falar sobre Jesus e deve apontar para Jesus. A igreja não deve, e a igreja eu falo nós, individualmente, não
o corpo da Zona Sul, mas eu e você, que somos igreja, não devemos confiar em estratégias humanas, mas no poder da palavra e do Espírito. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Querido, não se preocupe se você não tem habilidade para falar. Não será a sua capacidade de oratória e retórica que vai transformar o perdido. Não se preocupe se você não tem uma vasta extensão de leituras e não vai trazer grandes ilustrações. O poder do Evangelho reside no Evangelho. Apenas fale, proclame, e o próprio Evangelho vai encontrar morada no coração das pessoas. Evangelize com a confiança de que você não está sozinho, de que é o próprio Deus, através de seu Filho Jesus, que garantiu que estaria com você durante a missão. Às vezes a gente pega Mateus 28, verso 20, o ponto em que Jesus diz, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente retira ele do contexto original e põe, olha, quando você estiver em aflição, tristeza, profunda angústia, lembre que Jesus estará com você todos os dias. É verdade, isso é um fato, mas aqui nesse texto não é isso. Nesse texto que Jesus está dizendo, ó, independente dos caminhos que você percorrer, enquanto estiver em missão, independente dos estados, dos países, das circunstâncias que você estiver, com pessoas receptivas ou não receptivas à minha palavra, eu estarei com você. O contexto aqui é de presença contínua enquanto nós estamos em missão. Portanto, não podemos perder de vista que o reino expandido, ele cresce de maneira orgânica à medida que a igreja proclama. Segunda lição, o reino é expandido a níveis globais. Volte seus olhos para o texto a partir do verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Jesus está trazendo a ideia que, enquanto a igreja está em movimento, enquanto os seus discípulos estão indo, eles estão proclamando o Evangelho e fazendo discípulos. E aí eu queria que você respondesse na sua mente uma pergunta. Você está indo? Você foi enviado, foi comissionado? Eu espero que sua resposta tenha sido sim. Às vezes a gente pensa que o missionário que está sendo enviado por uma agência missionária ou pela igreja para uma outra nação, ele foi comissionado, eu não. Aquela pessoa que abriu mão de uma carreira profissional para dedicar-se exclusivamente ao ministério de proclamação da palavra, ela foi comissionada, eu não. Isso é um equívoco. Todos nós fomos comissionados. Todos nós que fazemos parte da igreja invisível, fomos inseridos numa grande missão de Deus. Portanto, todos nós estamos indo por aí. Talvez eu não esteja indo para a Europa, para a África, para outro estado. Talvez você não, mas certamente hoje mesmo você ainda vai a algum lugar. É muito provável que amanhã você vai acordar e você também vai ser comissionado a ir no seu trabalho. Você vai ser comissionado a ir na sua faculdade, comissionado a ir na sua escola, um encontro de família, não sei. Eu não sei quais são os campos missionários que o Senhor tem comissionado você, mas uma coisa é fato, você está indo, eu estou indo. E se nós concordamos que nós estamos indo a algum lugar, nós estamos em missão. E aí Jesus vai dizer, façam discípulo enquanto vocês estão indo. Só que aqui Jesus amplia muito a ideia de discipulado. Lembra que o judeu ele tinha aquele entendimento de que o reino de Deus era exclusivo, era dele. Nós somos nação santa, povo de Deus, sacerdócio real, nós somos o povo de Deus. Aí olha o que Jesus vai dizer, vão e façam discípulos de todas as nações. Jesus agora abriu o leque. A palavra grega usada, etné, refere-se a novas etnias, novas línguas, novos povos, novos países. A visão do reino agora é multicultural, multiétnica e global. Todas as pessoas agora fazem parte desse reino expandido. Esse reino que foi manifesto em Jesus, agora na igreja, ele é ampliado. Ele não é mais só do judeu, ele é de todas as pessoas.
Eu e você fazemos parte desse reino porque ele foi expandido geograficamente, culturalmente e de maneira étnica. Mas eu não sei se você também se percebe, às vezes, com um sentimento meio que do judeu daquela época, do tipo, que coisa boa é pertencer a esse povo. É para alguns, não é para todos. E aí você vai dizer, não, pastor, eu não sou assim não. Eu entendo que a mensagem do Evangelho é para toda criatura. Será mesmo? Deixa eu confessar um pecado. Quando eu estudava esse texto, que eu fui duramente confrontado, eu também achava que eu entendia que o Evangelho era para toda criatura. Só que quando eu estudava o texto, eu me lembrei quando eu vejo reportagens na TV de crimes hediondos. E especialmente quando esses crimes hediondos são relacionados a crianças. Eu comecei a perceber que na hora que eu passo pela experiência de ver um crime hediondo com criança, naquele momento meu coração se fecha e diz, para esse não. Esse daí não, é só para a gente e para aqueles que eu acredito que são merecedores. Mas esse daí, e vou ser muito sincero no que eu vou dizer agora, que o diabo carregue, ficava o meu coração. Porque na minha mente não cabia o Evangelho para a vida daquela pessoa. E ainda é uma luta para mim quando eu vejo esse tipo de circunstância. Ainda trava na minha maturidade espiritual. Por quê? Porque o Evangelho é para poucos. Mas eu e você sabemos muito bem que o Evangelho não é para poucos. Ele é para todas as pessoas. Cave de Jong fala, a missão da igreja envolve levar o Evangelho até os confins da terra e a todas as pessoas, inclusive aquelas que nós repugnamos. É fácil crer no Evangelho para toda criatura que não faz acepção de pessoas, quando as criaturas que estão ao nosso redor são as que não nos ofendem. São as pessoas que têm a mesma forma de vida que nós. Você já percebeu que quando nós ouvimos testemunhos de pastores e missionários que pregam em cadeias, a gente diz que nobre, que bênção. Quando nós ouvimos missões que trabalham com a pregação do Evangelho à população de rua, que nobre, que bênção. Mas por que para a gente é tão difícil nós fazermos parte desse movimento? Porque muitas vezes nós não paramos para pensar que, assim como o judeu, nós temos os nossos queridinhos. Aquelas pessoas às quais nós proclamamos o Evangelho, mas às vezes existem certos grupos que, assim como eu falei, nós temos dificuldade de falar do Evangelho. É mais fácil que eu, Paulo, fale do Evangelho para um colega meu de trabalho, no jogo de futebol, qualquer outro lugar, do que para alguém que cometeu um crime hediondo. Mas, queridos, Isaías 49:6 diz, eu te farei luz para os gentios, para que sejas a minha salvação até os confins da terra. O profeta estava falando a respeito de Jesus. Eu te farei luz para os gentios, para que a salvação chegue a todo povo. Inclusive aqueles que Paulo não consegue interagir, inclusive aqueles que você não consegue interagir. O reino foi expandido para todas as pessoas. Pense comigo, reflita, isso tem sido muito discutido na atualidade. Como que nós nos portaríamos se alguém que nasceu de novo, alguém que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, como eu e você, chegasse e nos contasse um testemunho de atrocidades? Eu tive no ano passado a oportunidade de conhecer um homem de Deus, nascido de novo, que tinha passado alguns anos preso no Rio Grande do Sul por assassinato. E eu confesso que a minha primeira reação, quando ele contou, a primeira reação, a instantânea, foi duvidar. Eu não tive muito tempo de conversa com ele. Mas por quê? Por que para Paulo é tão mais simples se eu conheço alguém no meu trabalho que tem uma vida, aspas, moral, que eu conheço, sem grandes pecados, ela nasceu de novo, e eu celebro, e por que eu tive dúvida, ou eu tive receio? O sangue de Jesus não foi suficiente? O Evangelho não chega àquela pessoa? Nós vamos ver Pedro e Cornélio passando por isso. Talvez você diga, não, pastor, você precisa orar mais. O apóstolo Pedro pensava dessa forma. O Evangelho era para o judeu, ele tinha muita dificuldade de crer que aqueles pecadores gentílicos poderiam fazer parte do reino de Deus. Tanto que Pedro e Paulo têm uma discussão sobre isso. Porque Pedro, quando estava diante dos judeus, ele fazia o quê?
repugnava os gentios, mas quando estava na frente dos gentios, ele fazia política da boa vizinhança. Mas no fundo, Pedro tinha muita dificuldade de crer que pessoas diferentes dele poderiam entrar no reino de Deus. Tanto é que ele é duramente corrigido por Paulo. Veja, o apóstolo Pedro passava por isso. Queridos, nós não somos chamados a escolher as pessoas que vão receber a mensagem do Evangelho. O decreto real de Jesus em Mateus 28 não é: fale a respeito do meu reino, espalhe a boa notícia para quem você gosta, para quem você admira, para quem você quer por perto. Ele diz: fale isso para todas as nações. O reino de Deus, que se expande, que cresce, nos chama a romper com toda forma de exclusivismo. O Evangelho é para todos. Devemos orar, contribuir e ir para que o Senhor seja conhecido pelo máximo de pessoas possível. Em um mundo tão polarizado como a gente vive, a igreja precisa ser o sinal visível da unidade do Evangelho. A igreja é o maior luzeiro que nós temos hoje, para mostrar que pessoas diferentes, com histórias diferentes, com pecados distintos, foram todas igualmente lavadas e remidas no sangue de Jesus e que vivem como um só povo. Tanto os que eram imorais, amorais, ou os que se achavam moralmente corretos, todos feitos um único povo com a mesma estatura diante da cruz. É um desafio aos nossos olhos? Sem dúvida. Sem dúvida, o nosso coração tem esse desafio. Terceira lição: o reino expandido de Deus é visível através da comunidade. Esse reino de Deus hoje, ele pode ser enxergado, compreendido pela dinâmica da vida da igreja, pelas pessoas que receberam a boa notícia e que agora são chamadas de discípulos. Se a gente for trazer para a nossa realidade, a palavra mais parecida com a ideia de discípulos é aprendiz. Aqui é a ideia de que o discípulo ou que o aprendiz, ele apega-se ao seu mestre, identifica-se com ele, aprende e vive como ele. Assim, um discípulo é aquele que crê em Jesus e expressa sua fé. E aqui no Evangelho de Mateus, Jesus está dizendo que essa fé, ela é publicada, ela é expressa por meio de uma ordenança. Volte seus olhos para o texto. Versículo 18. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente que nós sabemos que a salvação não depende do batismo. Nós não somos salvos pelo batismo. Mas o batismo tem um papel proeminente dentro da manifestação do reino visível de Deus. Ele é a identificação pública de que nós morremos para aquele antigo estilo de vida e que nós agora nascemos de novo em Cristo Jesus. Por isso Jesus ordena que dentro dessa missão que a igreja foi inserida, nós façamos o quê? Discípulos, ou seja, proclamemos o Evangelho, lancemos a semente, falemos a respeito da boa notícia, e para aqueles que receberem o Evangelho, eles sejam batizados. E esse batismo vai ser a maneira de testemunhar ao mundo que nós nascemos de novo. Quando a gente olha para um contexto do microcosmo, o batismo também é o meio pelo qual você entra na comunidade local. Não se engane, não é um rito vazio, é uma identificação pública com o reino de Deus. É o nascimento e a inserção em uma nova família. O batismo não é um meio de graça, você não recebe nenhum revestimento espiritual, você não recebe nenhum bônus a mais quando você se batiza, mas o batismo é um reflexo da graça. Ele não te dá graça adicional, mas ele aponta para a graça de Cristo. Você tem aí a oportunidade de falar para todas as pessoas que o reino de Deus é manifestado na sua vida de maneira pública e que você escolheu viver de maneira comunitária e não solitária. Batizar-se no ensinamento de Jesus aqui nesse texto é a ideia de ser inserido em uma comunidade. É viver um evangelho comunitário e não solitário. O batismo deve ser tratado com reverência, como uma entrada visível no corpo e no povo do rei. Quarta lição:
O reino exige obediência integral ao rei. Volte seus olhos ao verso 20. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem todas as ordens que eu lhes dei. Olha que importante dentro dessa missão. Você está indo, enquanto você está indo por todos os lugares que você visita, você está cumprindo essa ordem, esse decreto real de fazer discípulos, você está proclamando o evangelho, mas uma vez que algumas pessoas recebem o evangelho, você não vai embora da vida delas, você não some da vida delas, você agora vai entrar num processo de discipulado, ensinando-as a se submeterem em obediência à palavra de Deus. E aqui eu queria fazer um parêntese. No culto das 9 eu falei atrevido, sem saber se o pastor Marcelo concordava, mas eu já descobri que ele concorda também, então estou livre para falar o que eu vou falar agora. Vocês já ouviram as missões itinerantes? Que são aquelas que elas fazem impactos. Ela vai numa cidade que todo mundo que foi para o impacto, ninguém é de lá. Sai todo mundo aqui que é de Natal e Parnamirim e a gente vai para João Câmara. Aí a gente passa o dia em João Câmara ensinando, fazendo evangelismo. Termina o dia, a gente faz um culto de ação de graças, conta o número dos salvos, acreditem, tem isso, conta o número dos salvos e vai embora. Essas são as missões itinerantes. Eu tenho extrema dificuldade em crer no modelo de missões itinerantes. Eu sei que o Senhor, Ele usa todos esses métodos, mas eu, Paulo, tenho dificuldade. Porque quando eu olho para o texto de Mateus 28, 19 e 20, eu vejo um comissionamento relacional. Eu prego a palavra a alguém e eu não sumo da vida dela. Eu não desapareço da vida dela. Eu estou amanhã na vida dela para agora, uma vez que ela nasceu de novo, ela é nova criatura, ela é um nenê. Ela não sabe comer e beber do evangelho, agora eu tenho que estar lá, ensinando-a a observar os mandamentos e as leis de Deus. Porque o reino de Deus exige obediência integral. João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, diz: Cristo não é dividido, assim como não podemos receber a graça sem receber o Rei, também não podemos recebê-lo sem sermos transformados segundo a sua imagem. A missão de Deus não é apenas um ato isolado de aparecer na vida de um casal, salvar esse casal e ir embora. Eu costumo brincar que as coisas começam agora. No momento que nós nascemos, a nossa vida deu início. Então, esse papel da igreja de fazer discípulo, queridos, é um processo e não um ato isolado. Fazer discípulos não é marcar na agenda, eu vivi isso. Olha, sábado de tarde, de 15 às 17, a gente tem um projeto missionário de discipulado. Eu participei há alguns anos disso. Hoje eu tenho maturidade para entender que não é isso. É muito reducionista. E aí o que é que eu fazia? Não sei se você já foi assim. No sábado, de 3 às 5, eu estava lá. E naquele momento eu acreditava que estava fazendo discípulo. E quando acabava? Apertava o botão. Agora eu não vou mais fazer discípulos. Puf. Semana que vem, no próximo sábado, eu faço novos discípulos. Percebe como isso é suave, mas pega a nossa mente? A ideia do texto bíblico não é essa, é ato contínuo. Todo tempo, toda hora, à medida que você vive, que você vai, você proclama o evangelho. Por isso que não existe projeto missionário, esse é o nome que a gente deu. A nossa vida, a nossa identidade, ela é missionária. A encarnação de Jesus foi o quê? Missionária, proclamadora, redentora. Nós somos incluídos dentro dessa missão para imitar o próprio Cristo. Então, nós também estamos constantemente proclamando o evangelho e não no encontro do ministério, do projeto, do programa, naquele dia e naquela hora. É algo constante na nossa vida. E isso significa que não é só chegar, jogar a semente e ir embora. Eu lanço a semente, essa semente em alguns tipos de solo. O Senhor Jesus vai falar sobre isso. Em alguns tipos de solo ela vai germinar, ela vai crescer, e eu vou continuar regando, e essa pessoa vai amadurecendo em Cristo. E tem uma outra pessoa que está me regando, e eu estou crescendo em Cristo. Essa é a ideia que Jesus traz em Mateus 28, de discipulado, e não de um caminhar itinerante. A igreja, queridos, nós devemos ser centro de ensino, onde o povo de Deus é moldado e construído à luz da sua palavra. E por fim, o último ensinamento.
O reino de Deus avança com a presença contínua de Deus, do rei. O reino não é construído por força humana. A presença constante e contínua de Cristo na igreja é quem sustenta a missão na qual a igreja foi inserida. Talvez você em algum momento já tenha tido medo, já tenha tido angústia, temor, aflição. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber fazer? Eu não sei tanto da Bíblia. Pastor, vamos abrir um módulo no Toda Escritura para que eu aprenda um pouco mais a respeito do Senhor e assim eu possa proclamar? Eu queria dividir com vocês a história de um homem de Deus que marcou muito a minha vida. Talvez poucos conheçam aqui. O pastor José Ribamar. Ele hoje está bem idoso, já está incapacitado. Ele mora lá em Macaíba, foi meu pastor por 15 anos. E me marcou muito na adolescência alguns hábitos que ele tinha. O pastor Ribamar adorava fazer compras. Eu acho que depois de falar do Evangelho, a coisa que mais alegrava ele era comprar. E ele gostava de comprar de pouquinho em pouquinho. Se ele podia fazer 10 viagens para comprar algo, ele faria em 10. Só que ele tinha um hábito que era o que me impressionava. Ele gostava de levar a gente junto com ele no carro dele. E onde ele chegava, ele fazia a seguinte pergunta: você conhece Jesus? Um jeitão simples dele. E depois eu entendi que pouco interessava a resposta. O pastor Ribamar, acho que ele nem escutava a resposta. Ele já tinha pronto a próxima fala, que era: Jesus te ama e quer te salvar. Hoje ele tem sério comprometimento cognitivo, mas ainda existe uma frase que não saiu do vocabulário dele: Jesus te ama e quer te salvar. Ele não tinha muito tempo no caixa da farmácia, no caixa do supermercado. As pessoas que diziam, eu quero esse Jesus, ou que se abriam, ele continuava ali conversando, pegava contato, e aí ele afunilava. A maioria das pessoas não respondiam, o ignoravam. Mas todas as vezes, ele não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Eu ainda estou muito distante desse nível que o pastor Ribamar construiu. Mas eu tenho certeza que isso nunca, esse exemplo que eu ouvi por 15 anos fazer, não vai sumir da minha mente. E ele sempre dizia, meu filho, e ele dizia isso para toda a igreja, nunca perca a oportunidade de falar de Jesus, porque esse é o maior privilégio que você tem. Queridos, nós temos o privilégio de ter Jesus continuamente em nossas vidas. Nós temos o privilégio de dormir e acordar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tabernaculando em nós, em nossos corações. Medo, angústia, temor, para quê? Por quê? São sentimentos humanos e nós sabemos que eles virão. Mas a presença de Jesus na nossa vida não é uma promessa, é um fato. Mateus 28, 19 e 20. Eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não estava dizendo sobre um ato futuro. Jesus já estava presente com os discípulos. E o que ele está dizendo é, eu não vou mais sair daqui. Vocês nunca mais estarão sozinhos. Eu e você temos a presença de Cristo. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Estudos do Sermão do Monte, diz, a presença de Cristo entre o seu povo é a maior garantia de sucesso da missão da igreja. Pastor, é importante ter um bom equipamento de mídia para proclamar o Evangelho? É importante, é bacana, facilita, amplia o alcance. Pastor, ter uma proclamação do Evangelho estruturada, seguindo o enredo da salvação, é bacana? É legal, ajuda, é importante. Pastor, ter um canal no YouTube para transmitir o culto é importante? É legal, é importante. Mas a igreja, ela proclama o Evangelho sem nenhuma dessas ferramentas. A única coisa que nós precisamos para cumprir a missão que nós fomos incluídos é aquilo que já foi feito. A presença contínua de Jesus. Ele está em nós e Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos durante a missão. Por isso, se você entende que Jesus tabernacula em você, vive em você, se você entende que o nosso papel é essencial, indispensável, inegociável, é proclamar o Evangelho, fale. E o resto? Aí a ação é do Espírito Santo. Eu não convenço ninguém, você não convence ninguém.
esse papel e essa responsabilidade é do Senhor. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A nós cabe o privilégio que os anjos gostariam de ter, que é falar de Jesus. Portanto, se você nasceu de novo, fale de Jesus, proclame de Jesus. Mas se você não tem feito isso, se para você é doloroso a ideia de falar de Jesus, dobre os seus joelhos, clame ao Senhor para que Ele se aperfeiçoe em você, porque certamente tem algo que precisa ser corrigido. Semanas atrás, quando nós pregávamos ainda dentro da série, uma das ilustrações foi usada. Se você recebesse uma notícia maravilhosa, que ia mudar a vida de pessoas, o que você faria com ela? Você espalharia, não é? Essa semana eu li uma reportagem de um pai que tinha um filho com uma doença rara, crônica, e ele trabalhou por mais de 20 anos para conseguir a cura para o seu filho. E ele conseguiu, para uma doença neurológica. Mas depois de ele conseguir o teste no filho e resolver, a primeira atitude dele foi divulgar o estudo para que essa cura chegue ao máximo de crianças com a mesma doença crônica que o filho dele. Gente, nós temos a cura para a principal doença da história do homem, pecado. Nós deveríamos estar correndo, proclamando essa cura a todos os lugares, como a boa notícia, a melhor notícia. Confronte o seu coração. Confronte o seu coração. Por que você não quer falar? O que você tem medo? Que tipo de juízos estão te impedindo? Que vieses do seu coração está indo que você não está falando? Porque, meu irmão, se a gente nasceu de novo, uma das coisas mais prazerosas da nossa vida deve ser falar de Jesus. E eu tenho que falar isso para o meu coração. Falei no das 9, estou falando agora e preciso falar continuamente. Precisa ser agradável falar de Jesus. Não é um peso, não é uma cobrança, não é um checklist. A gente tem que ter o riso frouxo, o sorriso largo para falar de Jesus. É Ele quem dá sentido, quem dá propósito à nossa vida. E o reino expandido continua em expansão à medida que a igreja proclama. Por isso eu queria deixar esse desafio na sua agenda. Converse com o Senhor hoje. Se você tem tido dificuldade em proclamar o Evangelho, se você tem ficado mais naquela turma do Jesus é visto pelo meu testemunho, converse com Deus e pergunte o que é que está impedindo. Deus lhe deu uma boca, e se ela é funcional, se você tem todo o seu sistema de comunicação íntegro, Ele lhe deu para falar. E para falar as boas notícias. Então, que a gente possa, hoje à tarde, orar e perguntar, Senhor, o que é que me impede? E descobrir e avançar. Porque novas pessoas vão ser inseridas nesse reino que está sendo expandido, à medida que elas ouvirem. Lembre-se, como ouvirão, se não há quem pregue. Que esse não seja um dilema da nossa igreja. Que as pessoas ouçam de Jesus. Porque nós somos uma igreja que prega. Amém? Curva sua cabeça. Pai bendito, nós queremos te agradecer pelo poder da tua palavra, Senhor. Nós queremos te agradecer porque fomos incluídos no teu reino e temos o privilégio, Pai, de fazermos parte da tua missão na história e no mundo, Pai. Nós queremos te rogar que o nosso coração possa ser exposto diante de nós. E se há entraves, obstáculos, medos, angústias de proclamar o Evangelho, Pai, que isso possa ser limpo do nosso coração. Que possamos ser lembrados cotidianamente que o Senhor está em nós todos os dias até a consumação dos séculos. E até que o Senhor venha buscar a sua igreja, nós temos esse privilégio de falar aos quatro cantos a boa e a melhor notícia. Que Jesus veio, habitou entre nós, morreu e ressuscitou. E que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Amém.